Então, seja bem-vindo, né, a esse projeto, né, que a gente está conversando com várias e várias pessoas, com várias vozes, tentando entender, né, como é que o William pôde ajudar num período que vocês trabalharam juntos, num processo de desenvolvimento humano, na formação como líder, ou até mesmo como pessoa, né, na área onde você atua. Para que a gente possa começar, então, Carol, me conta um pouquinho quem é a Carol, quem é você, como é que o William fez parte da tua vida, como é que tu conheceu ele, para que a gente possa também conhecer um pouquinho de você, Carolina, então. Perfeito. Então, eu sou a Caroline Bus, eu sou head de jornada de clientes hoje em uma empresa de tecnologia, a empresa na qual eu conheci o William. Eu tenho mestrado em indústria criativa, atuo também em disciplinas de empreendedorismo, voltadas à administração de negócios, e tenho especialização em marketing. Que legal, que bacana. Interessante, especialização em marketing. Interessante, é uma maneira um pouco diferente, né? Eu gosto muito dessa área também, é bacana demais. E dentro da operação de vocês trabalharam juntos? Ele era teu líder, ele era teu liderado? Qual que era o teu papel no período que vocês atuaram? O do William, na época, ele era um gestor? Como é que vocês trabalhavam junto na operação onde vocês atuavam? Quando eu ingressei na empresa, o William já era profissional, já tinha atuação dentro da área de desenvolvimento de software, e a gente trabalhou juntos no lançamento de uma nova linha de serviço, no redesenho do portfólio da empresa, Uhum. e na qual ele me convidou para participar do COI de desenvolvimento dessa estrutura, e eu tive a oportunidade de trabalhar por alguns meses em contato diário com eles, em rotinas de metodologias ágeis, com daily, retro e tudo mais. Que legal, que bacana. E nesse período que vocês trabalharam juntos, certamente, né, tu teve contato direto com ele em alguns projetos, obviamente, e não só falando profissionalmente, mas também pro lado humano do William, vamos dizer assim. O que representa, quando a gente fala do William, pensando agora no ponto de vista da Carol, como é que ele é, o que ele representa para ti, como profissional, como um ser humano, o que remete à tua mente quando a gente fala William Brose para ti? Quando eu escuto o William Brose, eu não tenho como não mentalizar um cara com barba, careca e com chimarrão, né? Sempre com chimarrão. Então, eu gostava muito de interagir com ele e lembro muito dele falar: tu é uma pessoa de bem, eu gosto de trabalhar com pessoas de bem, e fica essa recordação também dele ser uma pessoa de bem, né? Então, mesmo que a gente atuasse no campo estritamente profissional, percebia-se sempre uma preocupação em como tu tá mentalmente, fisicamente, espiritualmente, né? Como tu tá emocionalmente. Então, eu via esse olhar, esse cuidado muito voltado ao humano, né, na atuação dele. A gente não trabalhou com subordinação, eu não era subordinado, eu trabalhava em um modelo colaborativo, uma característica também, né, do nosso meio de atuação. Então, essa preocupação fazia com que me sentisse humana, né, não uma profissional, mas um ser íntegro que fazia parte de um grupo. E o trabalho colaborativo, ele sempre traz o sentimento de pertencimento. Então, como eu comentei, eu fui convidada, ele teve a lembrança de me convidar para atuar pelas minhas skills, né, e pela vivência que a gente já tinha tido. E eu lembro que era um dia a dia mais tranquilo, porque eu tinha esse sentimento de pertencimento, de que eu podia, em um ambiente seguro, manifestar: hoje eu não estou bem, hoje eu não vou participar porque eu não estou legal, hoje eu estou com muito trabalho, não consigo contribuir, então vou priorizar essa questão. Essa comunicação clara e esse sentimento de poder ser, né, transparente, de falar como está se sentindo, era algo que ele possibilitava, e constantemente se via a preocupação para gerar esse ambiente. Não, e é um modelo, vamos lá, né? Não é místico, vamos dizer assim, né? Tu vai entender onde eu quero chegar. Mas não é o normal, vamos dizer assim, né? E a gente sabe muito bem que as empresas, né, seja a organização que for, e o modo tradicional operante, ele tem, né, o líder tem a sua gestão e tudo mais, né? E muitos deles até não vou até criticar, porque é um modelo de gestão que deu certo, né? Nos trouxe até aqui, né? Não é uma crítica aqui. Mas a gente não tem tanto acesso. E é bacana, interessante quando tu traz isso, porque tu foi convidada. Ou seja, poxa, eu quero que tu faça parte do meu time. Eu preciso de ti no meu time. Eu preciso que tu esteja comigo. Mas se a Carol não estiver bem hoje, não tem problema. Se a Carol não estiver bem amanhã, não tem problema. Ela vai estar bem hoje? Que legal. Então vem, me ajuda
a te ajudar e a gente vai fazer um trabalho com 4 mãos e vamos seguir em frente. 4 mãos falando só de vocês dois, porque eu tenho certeza que daí o time todo também pegando junto. É interessante, uma visão distinta, né, de um mercado que talvez a tecnologia ela seja um pouco mais facilitadora disso, ou seja, digamos assim, dar um pontapé inicial para todo esse processo novo, é mais fácil disso, porque é uma tendência de mercado e tudo mais, mas claro que é interessante pensar do ponto de vista humano disso. E tu dirias assim que por essa convivência, quanto tempo vocês atuaram juntos, mais ou menos, Carol? Esse Ou na mesma projeto, com empresa? contato mais intenso, nesse projeto foram alguns meses, uns 3, 4 meses. Aham. Mas assim, na mesma empresa, na mesma organização, vocês trabalharam mais tempo, no caso? Ou foi 3 meses Isso. mesmo? Não, 3 meses foram de contatos direto em um projeto compartilhado, digamos assim, Claro, mas a claro, gente, claro, claro. quando eu ingressei, ele já estava, e quando ele Uhum. saiu, eu ainda estava. Então, eu entrei em fevereiro de 2019 e Aham. ele saiu agora esse ano, então foram quase 2 anos. Quase 2 anos, mais ou menos. E nesse período de 2 anos, e aí agora eu puxo o gancho da próxima pergunta, certamente, né, ele te ajudou, né, e principalmente nesse projeto de 3 meses, a qual vocês trabalharam mais diretamente, a te desenvolver. Tanto do lado do ponto de vista humano, que a gente falava agora, quanto do lado profissional. Como é que ele te ajudou? Quais foram os pontos, né, que ele citou, que ele, né, talvez um diálogo, uma conversa, uma reunião, uma maneira de conduzir as coisas distintas? O que né, tu te lembra dessa trajetória e como que ele te ajudou a desenvolver no lado pessoal, humano, e também no lado profissional? Eu me recordo que com o William eu tive aproximação com agilidade. Eu vim, né, de uma outra área, eu era consultora antes de ingressar no segmento de tecnologia, e essa mudança foi muito em decorrência do mestrado em indústria criativa. Eu quis sair de um ambiente mais tradicional para uma empresa da indústria criativa. A tecnologia foi uma escolha acertada, né, nesse Uhum. sentido. E eu lembro que eu não sabia nada, né? E daí a gente fica sempre meio inseguro de levantar a mão e falar, né? Não sei do que você está falando. Eu lembro que ele fez um pré-cursinho assim de agilidade. Então tá, aqui tá o manifesto ágil, olha, esses são os princípios, a gente trabalha assim, trouxe exemplos. Então essa foi uma ajuda muito específica que me trouxe assim Imagino. uma introdução à agilidade de uma maneira que eu não me expus por não conhecer e tudo mais, bacana nesse sentido. Essa com certeza é a maneira que eu mais me recordo, né? Que foi antes mesmo da gente trabalhar juntos, mas no dia a dia também eu vivenciei nesse trabalho que a gente teve juntos as práticas. Então, como se organizar com deles, pautas, responsabilidades, planos de ação, como fazer uma retro. Esse dia a dia das práticas ágeis também tive vivência em decorrência desse projeto que a gente atuou juntos. Uhum. Não, e é interessante porque isso só reforça a tese, né? E a prática daquilo que eu te perguntei primeiro, que ele te escolheu. Ele não escolheu a tua formação, a tua capacidade, né? Obviamente ele sabia, e é uma das, né, digamos assim, características do William, por que não? Vivi isso na prática também. Estar aqui hoje conversando com vocês é um pouco disso, de ver à frente, né? De um cara à frente do tempo. Ele sabia onde que eu iria chegar, ele sabia onde a Carol iria chegar. E aí ele te convida. Tá, mas agora vamos ver o que a Carol precisa para se desenvolver, né? Agora, tá, a ferramenta está aqui. Não, está aqui o cursinho, está aqui o beabá dos métodos ágeis, vamos começar aqui. E aí, para ti poder, obviamente, né, conseguir construir o teu desenvolvimento humano. Que bacana, legal essa tua referência e esse exemplo que tu traz para a gente. E por tudo isso, Carol, que a gente vem comentando, tem algum ponto-chave de liderança? E quando eu falo liderança, não é no âmbito apenas, né, de gestão ou de hierarquia, tá? Eu digo no sentido de ensino, de liderança mesmo, no sentido de passar um conhecimento, de, né, ser uma pessoa transponível, né, de se deixar conversar, que tu destaca como mais significativo e que ele tenha te ajudado, digamos assim, ou alguma experiência que vocês contribuíram juntos, talvez nesse projeto que vocês compartilharam? Eu acho que para um líder a capacidade de enxergar o humano e buscar potencializar ele, talvez seja, na minha opinião, uma das mais ou a mais importante
atividades de um líder, né? Então, é realmente ter empatia, exercitar ela e focar em potencializar as skills, né? As habilidades das pessoas. Isso, com certeza, era algo que, pelo menos para mim, eu percebia que existia essa atuação. Não tive contatos em grandes oportunidades para evidenciar se isso era algo, assim, realmente, mas eu imagino que sim, né? Algo Uhum. presente, uma característica de liderança do William muito forte e engajar as pessoas em um propósito maior, né? Então, isso também era uma capacidade que eu percebia muito no contato direto e indireto, e essa acessibilidade de não deixar as pessoas se sentirem vulneráveis, mas se sentirem seguras para expor não só, né, os seus potenciais, mas também as suas fraquezas, né, o que é fundamental para a gente explorar como superar, né. Claro. Era muito perceptível no trato com os jovens, né, que ele tinha uma pegada, tinha e tem, imagino eu, uma pegada muito boa com os jovens, na qual ter essa acessibilidade, ter esse olhar, ter empatia, entender o dia a dia, o contexto, buscar engajar, são pontos fortes que eu destaco na atuação do William, com certeza, de vivência tanto própria quanto de observar isso no ambiente profissional em que a gente atua juntos. Que legal, que bacana. É a velha máxima, né? Eu acho que, né, uma mente que consegue quebrar cultura e criar uma contracultura, porque isso não deixa de ser o que aconteceu, né? Seja na organização de vocês, mas eu tenho certeza que isso ele já traz, né, de outras situações, de outras vivências, porque sai do modelo tradicional vertical, né, aquilo que a gente falava agora há pouco, e horizontaliza todo mundo está junto na mesma ação. E principalmente nessa questão, acho que tu pegou um ponto bem peculiar, que é a questão do jovem, né? Porque a gente sabe muito bem, né, que o mercado de trabalho, ele espera muito da juventude. E nem sempre a formação, né, de um jovem, ela contempla todos os detalhes. A formação, ela te dá uma pincelada em cada área, em cada detalhezinho, mas é no teu dia a dia, numa experiência, numa empresa que tu vai aplicar todo aquele conhecimento e focar em uma determinada área, né? Uma formação de 4 anos não vai te dar a bagagem necessária, ela vai te dar Cada dia mais, né? Ainda mais exatamente, quando a gente fala em tecnologia, o dinamismo do mercado exatamente. não permite uma instituição acadêmica acompanhar, né? E eu tanto atuando na área comercial hoje da empresa, na área de marketing, de relacionamento com o cliente, eu vejo que as atitudes são muito mais importantes do que o background, do que a formação acadêmica, né? E tu ter gestores capazes de enxergar isso e olhar para ti, buscar isso junto na tua empresa, geram oportunidades e portas, né, fundamentais para o potencial, inclusive do jovem, principalmente do jovem. E a nova geração não é nada fácil, é muito diferente das gerações anteriores. Totalmente, né? Aqui nós entraríamos num outro ramo, né, de gerações, e aí cada mente Sim. pensa bem distinta uma da outra, né? A gente tem, obviamente, vamos dizer assim, essa dificuldade entre aspas, né? Porque tu tem que entender um pouco a cabeça de cada um. Mas, ao passo de que tu tendo um líder que consegue compreender tudo isso e que consegue, no caso, transitar entre elas de uma maneira mais transparente, isso facilita, né? Fica mais fácil. Viabilizar um ambiente de adaptação também, né? Porque o que a adoção de metodologias ágeis, para mim, pelo menos, ficou de um legado muito forte. Penso, logo muda de ideia, o que está funcionando, logo altera-se, cria-se isso como rotina e tudo mais. E eu via isso também como um potencial, né? Não existe um apego ao que é certo, a minha palavra é certa, não. O que é certo é o que é melhor para todos, isso a gente vai adotar. E todo mundo tem aqui a condição de levantar a mão e dizer não concordo, discordo, acho que tinha que ser melhor assim. Isso é raro em um ambiente organizacional. Criar esse ambiente em que a pessoa realmente não se sinta vulnerável ao levantar a mão e dizer eu discordo. E eu presenciei muitos momentos em que nessa construção que eu comentei, em que a gente atuou juntos, o Uhum. William atuou de mediador. Então alguém diz, não, eu acho que tu tá certo, outro disse, eu acho que tu tá errado, e a gente, né, conseguiu ir desdobrando a situação, ele mediando, para que a gente chegasse em um consenso em que o que era melhor para a empresa, para a companhia, para os objetivos daquele grupo de trabalho fossem respeitados acima da opinião pessoal, né? Que legal, que bacana. Interessante, né? Porque justamente traz, claro, um pouquinho, né, dos bastidores, né? Um pouquinho, né, de como era concebido, digamos assim, ou o dia a dia, o andar da empresa, mas é interessante, né? Porque existe muita vaidade nesse meio, né? Principalmente numa área,
né, de gestão, de liderança. Existe isso. Era um time Infelizmente... multidisciplinar, então era muito engraçado que às vezes a gente estava falando a mesma coisa, mas de jeitos diferentes. Então tinha que, né, ter aquele olhar de, tá, não, vocês estão falando a mesma coisa, não, pensa aqui, vai aqui, olha aqui, muda aqui, põe a vírgula ali. Eu não fui, ah, não, de fato, estávamos falando a mesma coisa. Que legal. E isso é o papel, né, de um líder, de um gestor, mediar, né, trazer tudo isso dentro de uma grande panela cheia de temperos e fazer com que isso dê um caldo bom para que todo mundo saia, né, feliz e contente por suas operações, seja no setor ou na área que atua. Que legal, que bacana isso que tu traz. E por tudo isso que tu viveu na prática, né, na essência, né, de alguém que olhou para a Carol antes mesmo, né, da profissional que ela se tornaria no futuro dentro da organização, tu consegue notar diferença dentro de ti mesmo, olhando para dentro de si agora, um antes e depois, por ter convivido com o William e por toda essa experiência que vocês acabaram, né, transitando nesses 3 meses desse projeto e nesse decorrer de 2 anos que vocês atuaram na mesma empresa, organização? A experiência que ele me propiciou ao me convidar para fazer parte do projeto, com certeza, me aproximou, como eu comentei, em práticas de agilidade, de participar de um grupo multidisciplinar, de participar e poder contribuir nessas trocas. Então, não posso tirar o mérito de que foi algo que ele me propiciou por ter me convidado, mas como era um trabalho muito colaborativo, o que mais fica era essa capacidade dele de gerir um grupo e propiciar um ambiente seguro para essa construção. Então, não é algo assim diretamente que, né, eu tive um antes e um depois, mas a experiência em si, com certeza, Claro. me trouxe uma bagagem muito interessante e foi algo que ele me propiciou em primeira pessoa, né? Claro. Não, perfeito. E é justamente isso, né? É trazer esse viés, né, de alguém que talvez, né, diretamente, né, pôde presenciar, digamos, alguma oportunidade, alguma situação e que tenha marcado, né, que tenha, no caso, feito diferença, vamos dizer assim, para ti. E aí eu puxo o gancho da Adotei próxima. práticas ágeis. Na época eu não era gestora, hoje eu sou gestora na empresa. Eu adotei práticas que a gente viveu naquele projeto. Ou seja, Olha aí. ter reuniões diárias, ter um planejamento colaborativo, fazer retro semanal e perceber e exercitar o meu olhar para olhar meu time com a câmera aberta e ver, bah, essa pessoa não está bem, vou conversar com ela. E é nesse olhar acurado de empatia, já perceber, ah, não, tu tá, hoje tu não tá legal. Como trabalho com vendas também, tu tem que estar bem para prospectar, né? E lidar com pessoas. Então, foi um exemplo não unicamente do William, mas com certeza exemplo de gestão e de liderança que eu aprendi também com ele, né? Esses cuidados na gestão e liderança de um time e o foco principal em criar um objetivo que seja coletivo, não é o que eu acho. Todo mundo tem uma opinião que pode ser ouvida e que for melhor para todos é que vai ser adotado, né? Então, isso também foi muito bacana dessa experiência. Com certeza contribuiu muito para a gestora que eu sou hoje, com certeza. E é interessante porque a gente acaba ouvindo várias vozes nesse projeto, né? E não é a primeira, né, voz que eu ouço, né, dizendo assim, poxa, ele deixou um legado. O William, para mim, ele é um espelho, ele é uma referência. Eu só sou o gestor que sou hoje, não porque ele me ensinou, porque, obviamente, não é nesse ponto, mas aqui nesse detalhe, aqui naquele outro detalhe, aqui naquela situação de uma reunião ou de um cliente praticamente perdido que a gente fez né, uma reviravolta e conseguiu, né, engajar esse cliente de novo ou entregar o projeto que tinha que entregar e tudo mais, enfim. Até porque não são tudo flores, né Carol? Acho que tem tudo, não é só coisas boas, né? A gente vive num âmbito corporativo. E aí, como a gente vinha falando, são várias cabeças, né, e várias sentenças, e cada um pensa de um lado, puxa para um lado, puxa para o outro, e aí cabe aquilo, como tu bem citou, na questão de ser um cara que consegue transitar nessas gerações e pacificar todo mundo, para que todo mundo entenda que talvez é só uma vírgula faltando, um ponto faltando, e todo mundo está falando a mesma língua, né, bem como tu citou. E por tudo isso, né, eu acredito que sim, né, ele, na tua opinião, ele é a pessoa certa para desenvolver e, digamos, formar novas lideranças, até por esse legado que ele deixou e por tudo isso, né, que a gente vem comentando. A pergunta que eu vou fazer, mudando um pouquinho através das tuas respostas, é o porquê. Por que tu entende que ele é uma pessoa certa para formar e desenvolver novas lideranças? Seria um legado? Seria esse ponto de vista de não ter vaidade e ser acessível para as outras pessoas?
A acessibilidade, o se posicionar respeitando a opinião alheia, mas também deixando claro o seu ponto de vista, a primazia pelo bem coletivo ao invés do bem né, pessoal, do egoísmo, do egocentrismo, né? São exemplos muito fortes, assim, de liderança que o William tem, né? Sei da bagagem dele antes mesmo da gente trabalhar juntos na mesma companhia, então entendo que o background é grande também, né? Experiência e contato direto com pessoas com esse olhar de empatia, de olhar, de potencializar. Então, esse exercício de anos e anos e a vocação da pessoa em realmente conseguir enxergar além do que ela vê e a preocupação em ter esse olhar mais acurado também são características que eu destaco muito forte no William. Então, pensando em um processo de auxílio no desenvolvimento pessoal, né, de trocar ideia, é uma pessoa com quem tu se sente confortável de expor tuas fraquezas, alguém que olha para ti despido de opiniões, né? Ele olha, tenta enxergar além de ti. E tenta te desenvolver realmente com base no que ele enxerga e acredita em ti, e com base no que ele consegue evidenciar na atuação. Então, esses são pontos que com certeza dá para se destacar em por que eu buscaria o William para desenvolvimento, ou no que eu acredito que o William conseguiria auxiliar. Que bacana, que demais. Carol, preciso, né, fazer uma pausa aqui e te agradecer imensamente. Eu acho que, né, quando a gente, né, fala do home office, é o corre-corre, é o frenesi, é a quantidade de reuniões. Eu penso que a gente nunca trabalhou tanto como tem trabalhado hoje, nesse momento, porque, obviamente, a gente acaba tendo mais disponibilidade, porque, obviamente, a gente está em casa, então, muitos remetem a casa como um descanso, e, na verdade, ao contrário, tu não tem mais tanto caminho a percorrer, né? Então tudo está na tecnologia, tudo está no vídeo, tudo está numa ligação, está ao alcance das mãos. Então a gente acaba, né, tendo um pouco mais, né, de contato e trabalho. Então eu preciso te agradecer imensamente, abrir essa janelinha, né, para que a gente pudesse conversar um pouquinho. Então te agradecer e eu tenho certeza absoluta que eu aqui faço minhas palavras do William por te convidar, né, ao passo que ele te convida, porque eu fico imaginando a agenda de contatos dele, né, quando ele abre a agenda, né, e, poxa, aqui eu tenho esse nome, eu tenho esse nome, eu tenho esse nome, por tantas e tantas pessoas que ele acaba conhecendo, né. Então, né, te remeter também o carinho e agradecimento para encaminhar para o final, para as últimas 4 perguntas, que é um bate-bola, um jogo rápido, para a gente resumir, né, amarrar tudo isso que a gente vem conversando agora. Para a gente fechar, Carol, se precisasse de uma palavra para representar o William para ti, por tudo isso que a gente vai falando, qual seria a palavra que representaria ele e por que seria essa palavra que tu usaria? Eu acredito que empatia, porque é esse exercício de se colocar no viés do outro, tentar entender o que ele está dizendo, o que ele está pensando, para com isso conseguir flexibilizar ou adaptar e chegar nesse consenso, nessa mediação. Então, eu diria empatia. Bacana. Tem alguma palavra que tu consiga traduzir a capacidade que ele tem em formar novos líderes? Essa aptidão que ele tem, dessa questão, né, da linha sucessória, vamos dizer assim, esse poder que ele tem, não no poder na palavra grande, vamos dizer assim, mas essa capacidade que ele tem. Qual seria a palavra ou frase e por quê? Uma palavra eu escolheria engajamento, porque tu cria um bem coletivo, tu vende essa ideia, consegue ter o sentimento de pertencimento, e atuando na liderança como um exemplo, engajar as pessoas nesse objetivo comum. Então, eu diria engajamento. Que bacana. Tem alguma palavra que traduza a principal mudança que houve em ti por ter convivido com ele? Seja, sei lá, a dica de uma frase que ele te citou e que te traz até hoje, seja, no caso, algum processo de trabalho, como tu citou em algumas perguntas que a gente fez agora. Qual palavra que seria que resumiria isso? Qual palavra ou frase, fica à vontade, que resumiria isso, tudo que a gente falou? A experiência em agilidade, em metodologias ágeis aplicadas a um contexto de projeto, de atuação profissional, né? Tive a experiência por meio de um convite dele, aprendi com ele de maneira introdutória e principalmente na prática, e trago até hoje nas minhas atividades como gestora as práticas que eu aprendi que funcionavam nesse projeto em conjunto com ele. Que bacana. A última pergunta, ela é para ti, é tua. Não é bem uma pergunta.
ela é uma espécie de agradecimento. Então, eu deixo aqui aberto o espaço para a Caroline deixar um recado, uma mensagem, algo que remeta, algo que ela lembre de toda essa trajetória, dessa figura que é, acima de tudo, humana, né? Que eu tenho certeza que, com certeza, a gente, quando conversa com tantas e tantas pessoas transformadas, seja por uma conversa, seja por um trato, seja por uma experiência de vida, de uma condução, de uma situação difícil, enfim, a gente sabe que ele tem essa facilidade, ele é um cara espiritualizado, vamos dizer assim, e traz isso na essência. E até tu brincou, né? E sem esquecer do chimarrão, né? Então, deixa pra gente, Sim. esse espaço é teu para deixar uma mensagem pro William, enfim, fica à vontade, o espaço é teu. O William é um cara distinto, né? Desde o jeito de se vestir, do jeito de se posicionar, não passa desapercebido de maneira alguma, seja no virtual, no presencial. Eu recordo bem a primeira vez que eu vi ele vestindo um blazer azul, tomando um chimarrão, me chamou a atenção e depois no convívio eu percebi que essa distinção ela realmente se colocava como pessoa, como profissional, no ambiente de trabalho e na vida pessoal. Lembro dele falando dos filhos em reuniões de trabalho, mas falando do filho, hoje acordei, fui olhar um desenho com meu filho. Então, essa questão de ver um profissional como um ser humano íntegro é algo em que eu vivenciei e tive ele como um exemplo de líder que se preocupa com o ser humano. Então, isso é um legado que fica desde o primeiro momento em que eu convivi com ele, toda a atuação que eu tive, os legados que ele deixou enraigados, né, para o passo a passo da gestora que eu sou hoje ainda, e que ele não perca essa essência, que ele possa ajudar outras pessoas também no seu caminho, na sua trajetória, compartilhando a distinção que ele tem, essa preocupação e o olhar com o humano que ele tem. Então, certamente tu indicaria ele como líder ou como mentor de pessoas, de empresas, de organizações, sem dúvida nenhuma. Se é uma pessoa, uma empresa que busca autoconhecimento, busca esse espírito de empatia, de profissional íntegro, né, de humano, com certeza. Nesse contexto, eu indicaria sem dúvidas. Sensacional. Carol, muito obrigado pela tua atenção, carinho, disponibilidade. Espero ter sido deixado à vontade. A ideia justamente era essa. Conversarmos como se a gente estivesse conversando sobre uma pessoa, sobre alguém que a gente gosta, alguém que a gente quer, né? Bem, e aí traz para cá, para um virtual que nos aproxima, né? Mediante as dificuldades da pandemia, mas que de outra forma hoje acelerou um processo e a gente consegue conversar. Obrigado mesmo de coração. Com certeza. Um bom descanso e até a próxima, viu? Disponho, prazer em te conhecer e sucesso ainda empreitada, né? Eu, como especialista em serviços, né, em marketing, a gente não vai cortar o cabelo em um cabeleireiro que a gente não conhece, a gente não entrega o nosso carro em uma oficina que a gente não tenha coletado referências, então achei bem bacana poder contribuir de uma maneira bem espontânea e sincera com, né, o meu depoimento. Espero ajudar e sucesso para vocês. Não tenha dúvida que quando ele te chama é por um motivo. E certamente, se para ti marcou a tua trajetória, não tenha dúvida que aqui estou fazendo as palavras dele, que ele marcou, obviamente, também a tua trajetória marcou na vida dele, não tenha dúvida nenhuma, tanto que é uma das escolhidas em participar do projeto. Muito obrigado, meu de coração, viu? Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.